Olá, bem-vindo ao canal. Vamos à correção da prova de Fuzileiro Naval de 2020. Então, olha só. A primeira questão é a questão 26, questão de matemática, 26. Ele fala assim, ó. Na figura abaixo, calcule em graus o valor de x. Repara o seguinte, olha só. Que eu tenho esse ângulo aqui que vale x menos 3 graus. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. E esse ângulo aqui é um ângulo de 39 graus. Então, repara que isso daqui vai dar um ângulo raso. Então, esse ângulo mais esse ângulo mais esse ângulo tem que dar 180 graus, beleza? Então, a soma dos três tem que dar 180. Então, fica assim, ó. X menos 3 graus mais 90 graus mais 39 graus. Somando aqui, ó, menos 3 mais 90 mais 39, isso dá 126. Então, x mais 126, beleza? Tem que ser igual a 180. 126 positivo desse lado, ele vai para lá como negativo. Então, x é igual a 180 graus menos 126. 180 menos 126, isso vai dar 54. Então, o valor de x vale 54 graus. Alternativa correta, letra C. Beleza? Próxima questão é a questão 27. Bom, na questão 27 ele fala assim, ó. Sendo a função afim de variáveis reais dada por f de x, que é igual a x mais b, dada pelo gráfico. Então, é esse gráfico aqui, ó. Então, a equação dessa reta aqui, ó, é dada por essa lei de formação, né? Na sua forma algébrica. F de x, que é igual a x mais b. Beleza? Aí, esse ponto de concorrência com o eixo das ordenadas tem coordenadas 0 e 4. E esse ponto aqui de concorrência com o eixo das abscissas tem coordenadas 2 e 0. Lembrando que o primeiro pertence a x e o segundo pertence a y. O primeiro pertence a x e o segundo pertence a y, tá legal? Aí ele fala assim, ó. Assinale os valores dos coeficientes a e b, respectivamente, para a função dada. Então, qual foi a minha ideia? A minha primeira ideia, eu pensei assim, ó. Achar a equação da reta. E como é que eu vou achar essa equação da reta? Por determinante. Então, aqui vai ser a coluna do x, aqui a coluna do y. Agora eu multiplico em diagonal os elementos tomados de 2 a 2. Então aqui vai ficar, olha só, diagonal principal, né? Então, x vezes 4 dá 4x. 0 vezes 0 dá 0. E 2 vezes y dá 2y. Agora a multiplicação dos elementos nas diagonais secundárias. Lembrando que a gente troca o sinal do produto, né? Olha só. Y vezes 0, isso dá 0. 4 vezes 2, isso vai dar 8 positivo, mas esse produto fica negativo. E 0 vezes x dá 0. Então, agora, o determinante disso tem que dar 0. O que seria o determinante? É a adição dos produtos. Então, a gente vai adicionar os produtos e vai igualar a 0, para poder achar a equação dessa reta aqui, ó. Então, adicionando, isso fica, olha só, 2y. Tá aqui, 2y. 4x. Então, aqui, ó, mais 4x e menos 8 aqui. Então, essa adição tem que dar 0. Então, fica 2y mais 4x menos 8, que é igual a 0. Para poder determinar quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear, que é o a, que é o b, eu tenho que isolar o y, tenho que deixar o y sozinho. Colocar essa equação da reta na sua forma reduzida. Então, esse daqui que está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Esse daqui que está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, fica 2y, que é igual a menos 4x mais 8. Repara que em todos os termos, eles são múltiplos de 2. Então, vou dividir todos os termos por 2. Então, 2y dividido para 2, isso dá y. Menos 4x dividido para 2, isso dá menos 2x. E 8 dividido para 2, isso vai dar 4. Então, y é igual a menos 2x mais 4. Essa daqui é a equação reduzida da reta. Lembrando que a forma algébrica ela é f de x, que é igual a x mais b. Então, substituindo, né, y que é igual a menos 2x mais 4. Então, repara que o coeficiente angular, que é o valor que multiplica o x, é o menos 2. E o coeficiente linear, que é o termo independente, é o 4. Então, o a é igual a menos 2 e b é igual a 4. Alternativa correta, letra B. Tá legal? Questão 28. A próxima questão. Na questão 28, ele fala assim, ó. Determine a área em metros quadrados do paralelogramo da figura abaixo, sabendo que os lados medem
15 sobre raiz quadrada de 3 metros e 10 metros, formando um ângulo de 60 graus. Então está aqui o paralelogramo. Aí esse ângulo aqui é de 60, ele fala que esse lado oblíquo vale 10, e esse comprimento aqui, que é a base, vale 15 sobre raiz quadrada de 3. Ele quer a área desse paralelogramo. Então, para poder achar a área, eu preciso da altura. Então, o que eu fiz? Olha só. Esse ângulo aqui é de 60, beleza? A soma desses dois ângulos tem que dar um ângulo raso, tem que dar um ângulo de meia volta, tem que dar 180. Então, de 60 para chegar a 180 é 120. Então, esse ângulo aqui é 120. Logo, esse ângulo aqui é o que falta para chegar a 180. Então, é 60. Beleza? Traçando aqui a altura, então eu tenho esse lado aqui que vale 60. Esse ângulo aqui que vale 60 graus. Esse lado tem que ser igual a esse. Beleza? Então, como aqui vale 10, aqui também vai valer 10, né? Então, nesse triângulo aqui, ó, eu vou achar a altura. Então, em relação a esse ângulo, isso daqui é cateto oposto, e isso daqui é hipotenusa, né? Porque é oposta ao ângulo de 90, tá legal? Aí eu botei assim, ó, primeira ideia, achar H. Então, eu vou fazer pelo seno. O seno de 60 vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 60 vale raiz quadrada de 3 sobre 2, que é igual ao cateto oposto, que vale H, dividido pela hipotenusa, que vale 10. Beleza? 10 está dividindo, vai para cá multiplicando. Então, H é igual a 10 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Dá para dividir. 10 dividido para 2 dá 5. Então, a altura é igual a 5 vezes raiz quadrada de 3. Aí, minha segunda ideia, eu botei assim, ó. Achar a área do paralelogramo. Então, a área desse paralelogramo vai ser base multiplicado pela altura. Que está aqui, ó. Base vezes altura. A base vale 15 sobre raiz quadrada de 3 vezes a altura, que vale 5 vezes raiz quadrada de 3. Repara que dá para simplificar aqui, ó. Raiz quadrada de 3 de baixo com raiz quadrada de 3 de cima. Então, fica 15 vezes 5. Está aqui, ó. 15 vezes 5. E 15 vezes 5 vale 75. Então, a área desse paralelogramo vale 75. Então, a resposta correta é a letra E. Tá legal? Próxima questão. Vamos lá, olha só. Então, na próxima questão, ela ficou assim, ó. É a questão 29, beleza? Ela diz o seguinte, ela fala, ó, uma determinada empresa dispõe de 7 varas de ferro de 6 metros de comprimento, 12 varas de ferro de 9,6 metros de comprimento e 13 varas de ferro de 12 metros de comprimento, desejando-se fabricar vigotas para laje pré-moldada. Deve-se cortar as varas em pedaços de mesmo tamanho e maior possível, sabendo-se também que, para a construção de cada vigota, são necessários 3 pedaços de ferro. Nessas condições, quantas vigotas serão obtidas? Bom, quando ele fala assim, ó, de mesmo tamanho e maior possível, isso é característica de MDC, tá legal? Então, qual foi a minha ideia? Minha primeira ideia eu botei assim, ó, vamos passar os comprimentos para decímetro, beleza? Por que eu estou passando para decímetro? Porque eu tenho um comprimento em número decimal. E como é uma questão de MDC, então para poder achar o MDC entre esses valores, é necessário que todos os valores sejam números inteiros. Então, eu passando de metro para decímetro, eu vou ter todos os valores sendo números inteiros, tá legal? Então, olha aqui, ó, 6 metros em decímetro corresponde a 60 decímetros, né? Que é só multiplicar por 10. 9,6 metros em decímetro corresponde a 96 decímetros, que também é só multiplicar por 10. 12 metros em decímetro corresponde a 120 decímetros, que é só multiplicar por 10. Tá legal? Então, bom, então passei todos os comprimentos para decímetro. Aí minha segunda ideia eu botei assim, ó, vamos achar o MDC entre 60, 96 e 120. 60, 96 e 120, ambos são divisíveis por 12. Então, 60 dividido para 12 dá 5. 96 dividido para 12 dá 8. E 120 dividido para 12 dá 10. Bom, aqui a gente achou o MDC pela decomposição simultânea. Então, repara o seguinte, que esse 12, ele dividiu os 3 valores. Então, ele entra como fator no MDC. Agora, repara o seguinte, ó, 5, 8 e 10, eu não consigo encontrar um outro valor que divida os 3 ao mesmo tempo. Tá legal? Então, o MDC entre 60, 96 e 120 é o 12. Beleza? Aí depois, a minha terceira ideia. Bom,
A minha terceira ideia eu botei assim, ó. Achar a quantidade total de comprimento. Então, achar a quantidade total de comprimento. Então, olha só. Ele fala que são 7 varas de 60 decímetros e são 12 varas de 96 decímetros e 13 varas de 120 decímetros. Então, para achar o comprimento total das varas, eu vou resolver essa expressão aqui, ó. Então, fica 7 vezes 60 decímetros, mais 12 vezes 96 decímetros, mais 13 vezes 120 decímetros. Fazendo resolvendo essa expressão, isso vai dar 3.132 decímetros, beleza? Agora, minha quarta ideia, achar a quantidade de vigotas. Então, para achar a quantidade de vigotas, basta a gente pegar o comprimento total, que é 3.132 decímetros, e dividir pelo comprimento de cada vigota, né? Lembrando que ele precisa de 3 pedaços de 12 decímetros. Então, fica 3.132 decímetros dividido por 3 vezes 12 decímetros. Resolvo primeiro essa multiplicação. 3 vezes 12 decímetros, isso vai dar 36. Então, fica 3.132 dividido para 36. 3.132 dividido para 36, isso dá 87. Então, ele vai conseguir fazer no total 87 vigotas. Resposta correta aqui é a letra D. Tá legal? Agora, a próxima questão, questão 30, ele fala assim, ó. Classifique em verdadeiro F ou falso classifique em verdadeiro V ou falso F as expressões abaixo. Então, aqui eu tenho a primeira expressão, olha só. Ele coloca 8 ao quadrado dividido por, abre conchete. Aí dentro do conchete a gente tem 3 ao quadrado menos, aqui parênteses, né? 20 menos 3 ao cubo, aí fecha parênteses, fecha conchete, e ele fala que o resultado dessa expressão vai dar 4. Vamos verificar? Então, olha só. 8 elevado ao quadrado dá 64. 3 ao quadrado, isso vai dar 9. 3 elevado ao cubo, isso vai dar 27. Então, fica 64 dividido por 9 menos 20 menos 27. Resolvo o primeiro parênteses. Então, 20 menos 27, isso vai dar menos 7. Aí, esse sinal de menos tem que trocar o sinal de quem está dando parênteses. Então, o que é 7 negativo passa a ser 7 positivo. Aqui, ó, 9 mais 7 dá 16. Então, fica 64 dividido para 16. 64 dividido para 16 dá 4. Beleza, então a primeira alternativa é verdadeira. Agora vamos testar a segunda. Olha só. Aqui é 2 elevado à quinta potência. Então, isso vai dar 32. Aqui é menos 2 elevado à quarta. Então, menos 2 elevado à quarta vai dar 16 positivo, mas sendo que tem um menos aqui na frente. Então, por isso que fica menos 16. Aqui é menos 8 elevado ao cubo. Menos 2 elevado ao cubo, isso vai dar menos 8. Aí, sendo que tem um menos na frente, que está aqui, ó, menos o menos 8. E aqui 2 ao quadrado vai dar 4. Então, fica menos 4. Beleza? Resolvendo aqui, ó, 32 menos 16 dá 16. Esse sinal de menos vai trocar o sinal desse que está dando parênteses. Então, 8 que é negativo fica positivo. Então, fica 16 mais 8 menos 4. Resolvendo aqui, ó, 8 menos 4 dá 4. 16 mais 4 dá 20. Então, repare que bateu diferente, né? O item 2, ele fala que deu 28 e a gente achou 20. Então, é falso. Beleza? Agora, a gente vai testar o terceiro caso. Bom, no terceiro caso, a gente tem o seguinte, olha só. Expoente fora multiplica expoente dentro. Então, fica menos 2 elevado à décima potência. Aí, dividido. Agora aqui, expoente fora multiplica expoente dentro. Então, 2 vezes 3 dá 6. Então, fica menos 2 elevado à sexta potência. Vezes 2 elevado a 0, isso vai dar 1. Aqui eu tenho propriedade de potência. Eu repito a base e vou subtrair os expoentes. Então, 10 menos 6 dá 4. Então, fica menos 2 elevado à quarta potência vezes 1. Menos 2 elevado à quarta potência dá 16 positivo. Então, fica 16 vezes 1, que dá 16. Beleza, então bate o que ele fala. Ele fala que vai dar 16, então é verdadeiro. Então, o terceiro item é verdadeiro. Agora, testar o quarto. Testando o quarto, ó, eu tenho 7 elevado a 0 e 6 elevado a quarta. 7 elevado a 0 vai dar 1. Beleza? Então, fica 1 elevado a sexta, né? Elevado à sexta potência. 1 elevado à sexta potência vai dar 1. E ele fala que vai dar 0. Então, aqui é falso. Beleza? Então, esse item aqui é falso. Então, a gente tem o seguinte. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A resposta correta é a letra B. Tá legal? Agora aqui, ó. Na próxima questão, na questão 31, ele fala que sim. A área do retângulo seguinte é 33 centímetros quadrados. Nessas condições, determine em centímetros
as dimensões do retângulo. Bom, a gente sabe que a área do retângulo tem que ser base vezes altura, não é isso? O único valor aqui que vai dar 33 é pegando o 11 e o 3, né? Porque 11 vezes 3 dá 33, tá legal? Mas resolvendo, isso vai ficar da seguinte forma, olha só. Primeira ideia é achar o valor de x, então vou pegar a área, né, que é base vezes altura, e vou igualar a 33. Então tá aqui, ó, x mais 4 vezes x menos 4, que é igual a 33. Aqui é um produto notável, que é a soma pela diferença, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aí isso é igual a 33. Então fica x ao quadrado menos 16, né? Porque 4 elevado a 2 vai dar 16. Então x ao quadrado menos 16, que é igual a 33. Jogo isso daqui negativo, jogo para cá positivo. Então fica x ao quadrado, que é igual a 33 mais 16, que vai dar 49. Então, x ao quadrado, que é igual a 49. Jogo para lá como raiz quadrada. Então, x é igual a raiz quadrada de 49. Isso dá 7. Esse é o valor de x. Agora a gente acha os valores dos lados. Então, por exemplo, esse lado aqui, ó, que eu chamei de lado 1, é igual a x mais 4, sendo que x é 7. Então vai ficar 7 mais 4, que isso vai dar 11. Esse lado aqui, ó, que eu chamei de lado 2, é x menos 4. Então, substituindo x por 7, fica 7 menos 4, que vai dar 3. Então, tá aí, um lado 11 e um lado 3. Resposta correta é a letra A. Próxima questão. Bom, a próxima questão ela diz assim, olha só. Se os operários de uma certa empresa forem organizados em grupos de 4 ou 5 ou 6 pessoas, sempre sobrarão 3 operários. A empresa pretende aumentar o número de seus operários para 80. Para isso, o número de novos operários que a empresa deverá contratar é... Bom, vamos lá, olha só. É uma questão característica de MMC. Então, eu vou achar o MMC entre 4, 5 e 6, beleza? Então, aqui, ó. Começo dividindo por 2, né? Porque eu tenho número par. Então, 4 dividido para 2 dá 2. 5 a gente repete. 6 dividido para 2 dá 3. Continuo por 2 porque ainda tem número par. Então, 2 dividido para 2 dá 1. 5 e 3 a gente repete. Agora, pensa no próximo número primo, que é o 3. Então, 1 a gente repete, 5 a gente repete, 3 dividido para 3 dá 1. Beleza? Agora, por 5, né? A gente tenta por 5. Então, 1 a gente repete, 5 dividido para 5 dá 1 e 1 a gente repete. O MMC vai ser a multiplicação desses fatores primos. Então, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 5 dá 60. Achamos o MMC. Mas ele fala que sempre sobram 3 operários. Então, a quantidade atual de funcionários é 60 mais 3. Então, a gente tem 63 funcionários. Aí, minha terceira ideia foi o seguinte: achar a quantidade de funcionários contratados. Então, ele quer contratar 80 funcionários e ele tem 63. Então, para achar o quanto de funcionários que ele tem que contratar, basta fazer 80 menos 63. Então, 80 menos 63 vai dar 17. Então, ele precisa contratar 17 funcionários. Resposta correta, letra E. Então, agora a gente parte para a próxima questão. Bom, a próxima questão é a questão 33. Bom, na questão 33, ele fala assim, ó. O levantamento feito por uma associação que reúne fabricantes de automóveis mostrou que as vendas estão em queda desde 2016. Em 2017, a indústria vendeu 32,9 milhões de unidades. Em 2018, vendeu 12,5% a menos que em 2017. A quantidade de unidades vendidas em 2018 foi de... Então, olha só, minha primeira ideia, eu pensei assim, ó. Passar para número inteiro. Repara que aqui está em número decimal, eu quero isso em número inteiro. Então, vai ficar 32,9 milhões. Aí, lembrando que milhões é uma potência de 10 com 6 zeros. Então, fica 32,9 vezes 1 milhão. Fazendo a multiplicação, isso vai dar 32 milhões e 900 mil. Beleza? Aí, depois, minha segunda ideia, eu pensei o seguinte: achar a diferença de 100% com 12,5%. Então, essa diferença deu 87,5%. Aí, no ano de 2018, ele vendeu a menos, né, 12,5%. Então, na verdade, o que ele vendeu foi 87,5% de 32 milhões e 900 mil. Então, é isso que a gente vai achar. Vai achar 87,5% de 32 milhões e 900 mil.
87,5% é 875 dividido para 1.000. Aí vezes 32.900.000. Eu posso cortar 3 zeros de baixo com 3 zeros de cima. Então fica 875 vezes 32.900. Fazendo essa multiplicação, isso vai dar 28.787.500. Beleza? Tranquilo? Próxima questão é a questão 34. Bom, na questão 34 ele fala assim, ó. O reservatório de tinta de uma caneta esferográfica tem a forma de um cilindro circular reto, com 2 milímetros de diâmetro na parte interna e 10 centímetros de comprimento. Se uma pessoa gasta diariamente pi milímetro cúbico de tinta, o reservatório cheio terá carga para quantos dias? Bom, então olha só. A minha primeira ideia eu botei assim, ó. Achar o raio. Então, sabendo que o diâmetro é igual a 2 milímetros e o diâmetro é 2 vezes o raio, então vai ficar 2 vezes o raio, que é igual a 2 milímetros. 2 está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Então, o raio é igual a 2 milímetros dividido para 2. Logo, o raio vai ser igual a 1 milímetro, beleza? Aí depois, minha segunda ideia foi o seguinte. Passar 10 decímetros para milímetro. Então, lembrando que 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. Então, fica 10 vezes 10 milímetros, logo isso vai dar 100 milímetros, beleza? Aí, minha terceira ideia, achar o volume do cilindro. Aí, lembrando que o volume vai ser igual a área da base vezes a altura. Lembrando que a base do cilindro é a área de um círculo, e a área do círculo é πr ao quadrado. Então, fica πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura, que eu estou chamando de h. Então, o raio vale 1, então fica π vezes 1 ao quadrado, vezes a altura, que vale 100. Lembrando que já está tudo em milímetro, né? Então, fazendo essa multiplicação, o volume é igual a 100 π, beleza? Agora, qual é a ideia? Minha quarta ideia vai ser dividir. Então, eu vou pegar o volume da caneta, que é de 100 π, e dividir o quanto que ele gasta por dia, que é π. Então, fazendo essa divisão, eu posso cortar o π de cima com o π de baixo, ficando apenas 100. Beleza? Tranquilo? Então, a resposta correta é a letra C. Próxima questão é a questão 35. Ele fala assim, ó. Os resultados da operação é MMDLIV menos DCCCXCV mais XLVIII em algarismos romanos é... Bom, qual foi a minha ideia? A minha ideia foi o seguinte, eu vou passar isso daqui para número hindu-arábico, beleza? Aí eu vou ver quanto que vai dar e depois eu passo para algarismos romanos, tá legal? Então vem comigo, olha só. Aqui, ó, eu tenho I e V. Bom, repara que o I é menor do que o V, né? O I vale 1 e o V vale 5. Então, quando eu tenho menor à esquerda, eu subtraio. Então, aqui vai ficar 5 menos 1, que vai dar 4. O L vale 50, beleza? Então, aqui vale 54. Ó, o M vale 1.000. Então, aqui eu tenho 1.000 com mais 1.000, 2.000. E o D vale 500. Então, fica 2.554, beleza? Agora aqui, ó, o V vale 5. Ó, C e X. O X é menor do que o C vale 100 e o X vale 10. Então, aqui é 90. Então, tem 95. Agora, D, C, 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 aqui é 500. Cada um desses vale 100. Então, é 500, 600, 700, 800. Então, fica 895. Mais. Aqui vale 8. Ó. I, V, I. Isso vale 8. Aqui eu tenho LX. Então, é 50 menos 10, que vale 40. Então, isso daqui vale 48. Beleza? Agora, fazendo a diferença aqui, ó. 2.554 menos 895. Isso vai dar 1.659. E mais 48, mais 48. Agora, fazendo a soma. 1.659 mais 48, isso vai dar 1.707. Agora, transformando isso aqui em algarismos romanos, ó, 7, V e I. 700, D, C, C, ó, 500, 600, 700. E 1.000 é o M. A alternativa correta é a letra B. Beleza? Tranquilo? Agora aqui a próxima questão é a questão 36. Bom, na questão 36 ele fala assim, ó. Na figura abaixo, sendo RS paralelos, qual o valor de X? O que eu fiz? Eu peguei essa reta aqui, ó, e tô prolongando ela para cá, para formar esse triângulo aqui, ó. Beleza? Aí repara o seguinte, que aqui é o PV, eu passo pelo vértice.
Se esse ângulo aqui vale 60 graus, então esse daqui também vai valer 60. Aí esse ângulo aqui é alterno e interno a esse. São ângulos congruentes, são ângulos de mesma medida. Como aqui é 60, então aqui é 60, beleza? E aqui é o PV, o oposto pelo vértice. Esse aqui vale 20, esse daqui vale 20. Então, nesse triângulo aqui, ó, esse ângulo é ângulo externo. E tem um teorema que diz o seguinte: a soma de dois ângulos internos vai dar o externo oposto não adjacente a esses internos. Então, esse ângulo aqui é a soma desses dois. Então, x é igual a 20 graus mais 60 graus, que dá 80 graus. A alternativa correta é a letra D. Tá legal? Tranquilo? Bom, próxima questão é a questão 37. Ele fala assim, ó: uma lata cilíndrica com 10 centímetros de diâmetro e altura 13 centímetros contém um líquido que ocupa 2/3 de sua capacidade. O volume do líquido que a lata contém em mililitros, considerando π igual a 3,14, é aproximadamente igual a... Bom, então olha só, a minha primeira ideia foi o seguinte: passar para decímetro. Então 10 centímetros é equivalente a 1 decímetro, né? E 13 centímetros é equivalente a 1,3 decímetro. Aí depois minha segunda ideia, achar o raio. Sabendo que o diâmetro é igual a 1 decímetro e o diâmetro é 2 vezes o raio, então fica 2 vezes igual a 1 decímetro. 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então o raio é igual a 1 decímetro dividido para 2. Beleza? Terceira ideia, achar o volume do líquido. Então o volume do líquido tem que ser 2/3 do volume, né, da lata cilíndrica. Aí lembrando que o volume da lata cilíndrica, ele é a área da base vezes a altura. Aí lembrando que a área da base é a área do círculo, que é π vezes r ao quadrado. E a altura eu estou chamando de h. Beleza? Então aqui vai ficar 2/3 vezes o π, vou substituir por 3,14. Esse raio é meio, aí a é o raio ao quadrado, então fica meio ao quadrado. E a altura, que vale 1,3, beleza? Resolvendo isso aqui, ó, vai ficar, ó, aqui no numerador fica 2 vezes 3,14 vezes 1 elevado ao quadrado vai dar 1, vezes 1,3. Isso vai dar 8,164. E no denominador vai ficar 3 vezes 4, porque esse 2 aqui está elevado ao quadrado, que vai dar 4. Então 3 vezes 4 dá 12. Fazendo essa divisão, isso vai dar aproximadamente 0,68033333 e assim vai. Beleza? Lembrando que isso aqui está em decímetro. E 1 decímetro cúbico é equivalente a litro. Então, isso daqui está em litro. Agora eu vou passar para mililitro. Então, passando para mililitro, basta multiplicar por 1000. Então, essa vírgula aqui vai ser deslocada 3 dígitos para a direita. Então, fica aproximadamente 680,333333. Então, é aproximado de 680. Então, a alternativa correta é a letra A. Beleza? Daí? Tranquilo? Próxima questão. Questão 38. Ele fala assim, ó: Pablo começou a estudar quando seu relógio digital marcava 20 horas e 14 minutos. E só parou quando o relógio voltou a mostrar os mesmos algarismos pela última vez, antes da meia-noite. Quanto tempo ele estudou? Então aqui eu fui testando as alternativas, olha só. Não, na letra A ele fala que estudou 27 minutos. Então eu peguei 20 horas e 14 minutos e adicionei 27 minutos. Isso deu 20 horas e 41 minutos. Repara que eu tenho os mesmos algarismos aqui em cima, ó. 2, 0, 2, 0, 4, 1, aqui, ó, e 4, 1. Beleza? Tá valendo, mas vamos testar o outro. Então aqui eu adicionei a 50 minutos, né? Então fica 20 horas e 14 minutos adicionado a 50 minutos. Isso deu 21 horas e 4 minutos. Aqui também eu tenho os mesmos algarismos, ó. 2, 2, 1, 1, 0, 0, 4, 4. Então agora eu vou testar a letra C. Então 20 horas e 14 minutos adicionado a 1 hora e 26 minutos. Somando, isso deu 21 horas e 40 minutos, que também tem os mesmos algarismos, ó. 2, 2, 1, 1, 4, 4, 0, 0. Beleza. Agora aqui na letra D, quando eu pegar 20 horas e 14 minutos e adicionar a 3 horas e 29 minutos, eu não vou ter os mesmos algarismos aqui, ó. Aqui tem 3, ó, e eu não tenho 3 aqui, então essa daqui não serve. Então, a alternativa correta é a letra C, beleza? Ele estudou 1 hora e 26 minutos, beleza? Tranquilo? Próxima questão, a questão 39. Ela fala assim, ó: em um exercício de tiro-alvo, se encontra numa parede
a sua base está situada a 20 metros do atirador. Sabendo que o atirador vê o centro do alvo sob um ângulo de 30 graus. Em relação ao plano horizontal, calcule a que distância em metros o centro do alvo se encontra do solo. Bom, então a minha primeira ideia foi o seguinte: eu vou achar a tangente de 30. Lembrando que tangente de 30 é igual ao seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Seno de 30 vale meio. Cosseno de 30 vale raiz quadrada de 3 sobre 2. Efetuando essa divisão, eu permaneço com a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então fica meio vezes 2 sobre raiz de 3. Matematicamente eu não posso ter raiz quadrada de 3 no denominador. Então tem que racionalizar, né? Então eu multiplico em cima e embaixo por raiz quadrada de 3. Aqui dá para simplificar o 2 de cima com o 2 de baixo, beleza? Então aqui em cima vai ficar raiz quadrada de 3 e aqui embaixo vai ficar raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Isso vai dar raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 vale 3. Então a tangente de 30 é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3. Agora, exposição do que ele fala. Ele fala que o atirador está a 20 metros do alvo, beleza? E ele observa esse alvo sob um ângulo de 30, beleza? Com o solo, né? Um ângulo de 30 graus. E ele quer saber a altura do alvo até o solo. Então tá aqui, ó. Ele quer o x. É esse triângulo retângulo. Esse ângulo aqui é de 30. Esse cateto aqui vale 20 e esse outro cateto vale x. Então por isso que eu achei a tangente de 30. Então tangente de 30 vai ser igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tangente de 30 a gente já sabe que vale raiz quadrada de 3 sobre 3, que é igual a x sobre 20. Como eu quero o valor de x, eu tenho que tirar o 20. 20 está dividindo, vem para cá multiplicando. Então fica 20 vezes raiz quadrada de 3 sobre 3. Beleza? Tranquilo? Próxima questão. Ele fala assim, ó, questão 40. Em uma pesquisa realizada entre 200 militares sobre prática esportiva, constatou-se que 50% praticam a modalidade corrida, 30% praticam a modalidade natação e 20% praticam a modalidade corrida e natação. Qual o número de militares entrevistados que não praticam corrida e nem natação? Beleza? Vamos lá. O que a gente pode pensar aqui? Bom, eu fiz 2 diagramas. Aqui é o diagrama da corrida, aqui é o diagrama da natação. Ele fala que 50% de 200 praticam corrida. Então, 50% de 200 equivale a 100. E 30% de 200 praticam natação. Então, 30% de 200 equivale a 60, beleza? E 20% de 200 pratica corrida e natação, que é a interseção aqui, ó. Então, 20% de 200 vale 40. Então, os que praticam somente corrida tem que ser 100 menos 40, isso dá 60. Os que praticam somente natação tem que ser 60 menos 40, que vai dar 20, beleza? Agora, os que não praticam corrida e nem natação é a galera que está aqui fora. Então, como é que a gente acha isso? A gente pega o total, que é 200, menos o somatório das 3 partes. 60 mais 40 mais 20. 60 mais 40 mais 20, isso vai dar 120. Então fica 200 menos 120. 200 menos 120, isso dá 80. Beleza? Tranquilo? Vamos à próxima. Bom, olha só. Na próxima questão, ele é uma questão de regras 3. Regras 3 composta. Ele fala assim, ó. Questão 41. No canil, encontra-se 3 cães farejadores. Sabendo que para alimentá-los durante 9 dias é necessário um pacote de ração de 90 kg. Quantos quilogramas de ração serão necessários para alimentar 5 cães por 27 dias? Então, montando minha regra de 3, eu botei assim, ó. Cães, a gente sabe que são 3 dias, são 9 dias, e quilogramas são 90. E a gente sabe que 5 cães para 27 dias, ele quer saber quanto de ração. Agora eu tenho que fazer comparação com as grandezas. A grandeza onde está a variável, eu vou comparar com essas duas. Então, comparando aqui a grandeza dias com quilogramas. Repara que a quantidade de dias aumentou. Logo, a quantidade de quilogramas também vai aumentar. Então, aqui é direto. A gente mantém essa razão aqui, ó. Agora, comparando a grandeza quilograma com a grandeza cães. Então, repara que a quantidade de cães também aumentou.
que era de 3 passou para 5. Logo, a quantidade de quilogramas também vai aumentar. Então, aqui também é direto, né? Então, mantenho essa razão. Agora, eu vou montar a minha equação. Então, aqui, ó, x sobre 90. A gente mantém isolado, beleza? Que é igual a multiplicação das outras razões. Então, fica x sobre 90, que é igual a 5 sobre 3 vezes 27 sobre 9. 27 sobre 9 vai dar 3, beleza? Então, fica x sobre 90, que é igual a 5 sobre 3 vezes 3. Dá para simplificar aqui, ó. 3 de baixo com 3 de cima. Então, isso vai ficar x sobre 90, que é igual a 5. 90 está dividindo, vem para cá multiplicando. Então, x é igual a 90 vezes 5. 90 vezes 5 dá 450. Beleza? Então, ele vai precisar de 450 kg de ração. Tá legal? Tranquilo? Questão 42. Bom, a questão 42 ele fala assim, ó. Determine em reais o conjunto da solução da equação. Então, que é o conjunto disso daqui, ó. Sendo x diferente de 4. Vamos lá, olha só. Esse daqui está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Então, fica x menos 2 vezes x menos 3, que é igual a 2. Aqui eu vou aplicar a distributiva termo a termo. Então, x vezes x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 3. Isso vai dar mais 6, que é igual a 2. Somando aqui, ó. Então, menos 3x com menos 2x dá menos 5x. Esse 2 aqui está positivo, ele vem para cá como negativo. Então, ficou x ao quadrado menos 5x mais 6 menos 2, que é igual a 0. Fazendo a diferença aqui, ó, 6 com menos 2 vai dar 4. Então, fica x ao quadrado menos 5x mais 4, que é igual a 0. Aqui dá para resolver por soma e produto. Então, eu preciso da adição de dois valores que dê o oposto do valor que multiplica o x. Tem que dar 5 positivo, né? Como aqui é 5 negativo, então aqui tem que dar 5 positivo. E da multiplicação desses mesmos valores que tu usou na soma, tem que dar o termo independente, tá legal? Então tem que dar 4. E esses valores são 1 e 4. 1 adicionado a 4 dá 5 e 1 multiplicado por 4 dá 4. Então x' vale 1 e x2' vale 4. A resposta correta é a letra C, beleza? Questão 43, ele fala assim, ó. Calcule o valor de x. Então, resolvendo aqui, ó. 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 1 dá 5. Então, fica 5 sobre 2. Aqui a gente repete 5 sobre 4. 5 sobre 4. Aí mais. Agora aqui, ó. 1 sobre 25. 1 sobre 25. Resolvendo aqui dentro primeiro, ó. 10 vezes 1 dá 10. Menos 8 dá 2. Então, fica 2 sobre 10. E isso elevado a 2. Beleza? Aqui, ó. Divisão de frações. Permaneço com a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Ó. Permaneço com a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Adicionado. Aqui, ó. Permaneço com a primeira e multiplico pelo inverso da... Desculpa. Multiplico pelo inverso da segunda. Mas resolvendo a potência, ó. Então, 10 elevado ao quadrado. Isso vai dar 100. E 2 elevado ao quadrado, isso dá 4. Simplificando aqui, ó. Posso simplificar o 5 de cima com o 5 de baixo. E 4 dividido para 2, isso dá 2. Dá para dividir aqui, ó. 100 dividido para 25, isso dá 4. E 4 dividido por 4, isso vai dar 1. Então, aqui ficou apenas 2. E aqui ficou apenas 1. Então, 2 mais 1, isso dá 3. Alternativa correta é a letra B. Beleza? Próxima questão. Questão 44. Ele fala assim, ó. Uma escada de 20 metros de comprimento está apoiada no solo e em uma parede vertical. Se a escada forma um ângulo de 45 com o plano horizontal, a distância em metros do topo da escada até o solo é de... Bom, então olha só. Aqui está a escada, beleza? Aí essa escada está apoiada na parede e da parede até a ponta da escada, né, no solo, ele fala que o solo com a escada forma um ângulo de 45 metros e essa escada tem 20 metros, beleza? Aí ele quer saber do topo da parede até o solo, ele quer saber essa distância aqui, ó, que é a altura, né? Vai ser essa altura aqui que eu chamei de H, beleza? Então aqui eu vou usar o seno de 45. Seno de 45 vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então seno de 45 é igual ao cateto oposto, que é H, dividido pela hipotenusa, que é 20. Seno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2, que é igual a H sobre 20. Dá para simplificar aqui, ó. 2 dividido para 2 dá 1 e 20 dividido para 2 dá 10. 10 está dividindo, vem para cá multiplicando. Então a altura é igual a 10 vezes a raiz quadrada de 2. Alternativa correta, a letra E. Vamos a mais uma? Bom, olha só. Agora a questão 45, ele fala assim, ó. A farda A custa R$ 85 e a farda B custa R$ 101.
Considerando que a farda B terá 25% de desconto na sua compra, qual será a diferença final em reais de preço entre as fardas? Bom, então olha só, assina comigo. Achar 75% da farda B, porque ele fala que vai ter 25% de desconto, então você não vai estar pagando 100%, você vai estar pagando 75%. Então, 75% da farda B, então 75% fica 75 sobre 100. O da vira vezes, e o valor da farda B é de 101. Então, fica 75 sobre 100 vezes 101, beleza? Multiplicando em cima, 75 vezes 101, isso vai dar 7.575. Aí, dividido por 100, fica 75,75, beleza? Então, agora a minha segunda ideia é o seguinte, achar a diferença. Então, a diferença vai ser o valor da farda A, que é de 85, menos o valor da farda B com os 25% de desconto. Então, fica 85 menos 75,75. Isso vai dar 9,25. Então, a resposta correta é a letra C. Agora, a próxima questão é a questão 46. Ele fala assim, ó, em um supermercado, o contrafilé custa R$20,85 e a alcatra custa R$19,75. Isso daí é o quilo de cada, tá legal? Aí ele fala, o cliente comprará 2 kg de contrafilé e 1 kg de alcatra. Quantos reais o cliente irá pagar no total? Então vai ficar 2 vezes o valor do contrafilé mais o valor da alcatra. Então fica 2 vezes 20,85 mais 19,75. Bom, expressão numérica, né? Resolvo primeiro a multiplicação. Então 2 vezes 20,85, isso vai dar 41,70 mais 19,75. Fazendo a soma dos dois, isso dá 61,45. Resposta correta é a letra A. Beleza? Tranquilo? Agora, questão 47, ele fala assim, ó. Na figura abaixo, o quadrado ABCD está inscrito na circunferência de centro O e raio 4 centímetros. Nessas condições, determine em centímetro a medida do perímetro do quadrado. Então, ele quer a medida desse perímetro aqui, ó, onde ele fala que o raio vale 4. Então, prolongando para cá, isso daqui também é raio, porque vai do centro até a circunferência. Então, aqui é 4, aqui também é 4. Logo, o diâmetro desse quadrado, né, ele vai ser 8. Diâmetro não, desculpa. A diagonal, né? A diagonal desse quadrado aqui vai ser 8, tá legal? Então, a diagonal é igual a 8. Sabendo que a diagonal é lado vezes a raiz quadrada de 2, né? A diagonal do quadrado vai ser o lado vezes a raiz quadrada de 2. Isso é igual a 8. Bom, eu quero achar o lado, então vou tirar a raiz de 2. A raiz de 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então fica 8 dividido por raiz quadrada de 2. Racionalizando. Então fica 8 vezes raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. 8 vezes raiz quadrada de 2, a gente repete. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, isso vai dar raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 vale 2. Então, o lado fica 8 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2. Dá para dividir aqui, ó, 8 com 2. Então, o lado vale 4 vezes raiz quadrada de 2, beleza? O que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Como o quadrado tem 4 lados e todos os lados são iguais, então o perímetro é igual a 4 vezes o lado. Substituindo aqui o lado por 4 vezes raiz quadrada de 2, então fica 4 vezes raiz quadrada de 2. Fazendo a multiplicação aqui, ó, 4 vezes quadrada é 16. Então, o perímetro vale 16 vezes raiz quadrada de 2. Resposta correta é a letra E. Questão 48. Ele fala assim, ó. Qual o valor de x na inequação? Nessa inequação aqui, ó. 5 mais 3x é maior que menos 31. Vou isolar o x, deixar o x sozinho. Então, 5 está positivo e para cá negativo. Então, fica 3x é maior do que menos 31 com menos 5. Menos 31 com menos 5, isso vai dar menos 36. Então, 3x tem que ser maior do que menos 36. 3 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, x tem que ser maior do que menos 36 sobre 3. Menos 36 sobre 3, isso vai dar menos 12. Então, x tem que ser maior do que menos 12. Resposta correta é a letra A. Beleza? Tranquilo? Bom, tem mais 2 ou 3 questões. Então, vamos lá. Aqui, ó. Questão 49, ele fala assim, ó. Qual é o número real expresso por isso daqui? Vem comigo, olha só. Menos 3 elevado... Primeiro que a gente tem que resolver as potências, né? Menos 3 elevado a 2, isso vai dar 9. Então fica 2 vezes 9. Então aqui é 2 vezes 9.
Aí mais, menos 2 elevado a 3 dá menos 8. Então fica 2 vezes menos 8, que tá aqui, ó, mais 2 vezes menos 8. Aí isso dividido por... Bom, repara que esse expoente aqui é negativo. Eu quero torná-lo positivo, então tem que inverter a base. O que é 4 sobre 9 fica 9 sobre 4. Isso daqui é a raiz quadrada, né? Então fica a raiz quadrada de 9 sobre 4. Fazendo a multiplicação aqui, ó. 9 vezes 2 dá 18. E 2 vezes menos 8 dá menos 16. Então, 18 com menos 16, isso vai dar 2. Raiz quadrada de 9 vale 3 e raiz quadrada de 4 vale 2. Então fica 2 dividido por 3 meios. Divisão de frações. Permaneço com a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então fica 2 vezes 2 terços. 2 vezes 2 dá 4. Então fica 4 sobre 3. Fazendo a divisão, isso vai dar 1,33333. Resposta correta, letra B. Legal? Próxima questão. Última, né? Saideira. Questão 50. Ele fala assim, ó. Calcule o comprimento da circunferência do círculo cuja área mede 49 π metros quadrados. Então, ele fala que a área do círculo é igual a 49 π, beleza? O que é a área do círculo? É π vezes r ao quadrado. Posso simplificar π com π. Então, fica r ao quadrado, que é igual a 49. Jogo esse expoente para lá como raiz. Então, r é igual a raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 49 vale 7, beleza? Agora, a segunda ideia é achar o comprimento. O comprimento é igual a 2πr, sabendo que o raio vale 7. Então, fica 2π vezes 7. 2 vezes 7 dá 14, então o comprimento é igual a 14π. Valeu, galera? Quem quiser me seguir no YouTube, o canal é Somaê. Lá também tem bastante coisa, tá legal? Um abraço, até a próxima.